Estamos de volta e para falar de esporte, o Atlético Mineiro venceu o Tombense por 3-0 em partida realizada no sábado em Belo Horizonte. O Cruzeiro ganhou do Atlético por 1-0 em São João del Rei. Já o Pouso Alegre recebeu o Vila Nova embaixo de chuva no estádio Manduzão. O tempo comprometeu o gramado recém-reformado, o que também prejudicou o desempenho dos jogadores na partida. O jogo terminou empatado em 1-1, com gol de Gledson, aos 8 minutos para o Pousão, e com Eduardo, aos 2 minutos do segundo tempo, para o Vila Nova, deixando tudo igual. A Caldense venceu a URT por 3-1 fora de casa e segue invicta na competição. O primeiro gol saiu de um chute do Ícaro, no cantinho do goleiro. Nos acréscimos do primeiro tempo, Douglas Esquilo ampliou o placar para a equipe de Poços de Caldas depois de um bonito passe do João Diogo. Na segunda parte da disputa, a URT entrou em campo melhor. Aos 16 minutos, Ferrugem, que apareceu mais na partida, invadiu a área e chutou no canto do goleiro Renan Rinaldi, diminuindo para a equipe de Patos de Minas. O terceiro da Caldense saiu no finalzinho do jogo, aos 45. Final 3-1. No confronto entre Uberlândia e Patrocinense no estádio Pedro Alves, em Patrocínio, deu Uberlândia 2-1. O primeiro gol da equipe do Triângulo Mineiro foi marcado logo aos 8 minutos, com chute forte do volante João Paulo. O outro gol do Uberlândia saiu no segundo tempo, aos 24 minutos. Luanderson bateu de longe no canto do goleiro do Patrocinense. 2 minutos depois, Reis, de cabeça, diminuiu para o time da casa, após uma cobrança de escanteio. Final 2-1 para o Uberlândia. Com esses resultados, a Caldense segue com 100% de aproveitamento e permanece na vice-liderança do campeonato, atrás apenas do líder Cruzeiro e na frente do Atlético Mineiro. O Uberlândia chega a 3 pontos com a vitória em cima do Patrocinense e vai a 5º na tabela. Já o Pouso Alegre fica na 7ª posição, seguida do Vila Nova, em 8º, após o empate em 1-1. O Patrocinense cai para 9º depois de perder para o Uberlândia e termina a rodada com apenas 1 ponto. E a URT, que sofreu derrota para a Caldense, segue sem pontuar no campeonato e é o lanterna do Mineiro. Para falar mais sobre esses resultados, eu vou chamar agora o jornalista Ricardo Ribeiro. Ricardo, como você avalia o desempenho das equipes nesse início de campeonato? Tem alguma surpresa? Poucas surpresas, né, Sulamita? Até porque o futebol ele tem caminhado aí nos últimos anos para uma diferença ainda maior entre os clubes grandes e os clubes de menor investimento. Até pela situação financeira, né, que cada um aí tá envolvido, alguns colocando aí o SA se tornando empresas como o Cruzeiro, como o Botafogo, outros com investidores como o Atlético Mineiro e outros clubes buscando aí se reestruturar, como foi com o Flamengo e Palmeiras também. No caso do futebol mineiro, você tem hoje os 3 grandes da capital ainda sobressaindo. Uma pequena diferença, né, talvez aí a surpresa entre todos os clubes nesse momento é a Caldense, de Poços de Caldas, que venceu os 2 jogos, inclusive o primeiro sobre o América, né, apesar de ter jogado em Poços de Caldas, mas é o América, time de primeira divisão do futebol brasileiro, que vai disputar aí a pré-Libertadores. A Caldense com 6 pontos, junto com o Cruzeiro, são 2 times que têm 100% de aproveitamento e, de fato, surpreende, né? O time de Poços de Caldas, que, aliás, é um dos times, junto com o Tombense, de Tombos, os 2 times do interior que sempre têm provocado surpresas no Campeonato Mineiro. O Tombense perdeu para o Atlético, 3-0 lá em Belo Horizonte, mas é natural. O Atlético voltando com seus principais jogadores, atual campeão brasileiro, que venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro do ano passado, e o Cruzeiro se reestruturando,
jogou contra o Atlético em São João del Rei. Não é um jogo fácil, porque o campo lá tem dimensões reduzidas, o estádio acanhado e deixa a torcida mais próxima ali, fazendo muita pressão, mas o Cruzeiro conseguiu um gol no início do segundo tempo e a vitória por 1-0 sobre o Atlético. Teremos na próxima rodada o primeiro clássico do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e América. Promete ser um jogo interessante, porque o América se recuperou nessa rodada, vencendo o Democrata de Governador Valadares em Belo Horizonte, e vem embalado para encarar o Cruzeiro, que aí está na liderança do Campeonato Mineiro. Vai ser um jogo bem interessante esse América e Cruzeiro na próxima rodada em Belo Horizonte. Vamos aguardar, né, o decorrer do campeonato. É um campeonato de tiro curto, um campeonato em que os 4 melhores vão para as semifinais em 2 jogos, né, 2 jogos na semifinal, mas o jogo único na final. E aí essa é a grande surpresa, o ingrediente a mais nesse campeonato, a final com um jogo só. Lembrando que no ano passado foram 2 jogos, América e Atlético, os dois terminaram 0-0, e o Atlético, como tinha vantagem do empate pela melhor campanha, acabou sendo campeão. Só que dessa vez um empate na final única levará o jogo aí para uma decisão por pênaltis, ou seja, teremos um Campeonato Mineiro bem interessante, os grandes clubes agora entrando com seus principais jogadores, o Atlético com o Hulk e outras estrelas que disputaram e ganharam o Brasileiro do ano passado. O Cruzeiro vai apresentando os seus novos reforços para a temporada, assim como o América também, ainda que a maior surpresa do América tenha sido um jogador de quase 40 anos, que foi o Wellington Paulista, que marcou o segundo gol na vitória sobre o Democrata. Esse é o Campeonato Mineiro, que promete muita emoção nesse ano de 2022, Sulamita. Com certeza, Ricardo, muita emoção. Então a gente segue acompanhando. Muito obrigada, Ricardo. Daqui a pouco a gente volta a se falar.